Boa noite. Estamos de volta, tal como prometido, para cumprir com o dever de mantê-lo sempre informado e tornar a Casa das Leis cada vez mais próxima de si. Confira já a seguir os destaques do programa de hoje. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu em audiências separadas os embaixadores do Gabão e do Japão em cumprimento da sua agenda de diplomacia na semana passada. Vai poder acompanhar aqui o essencial destas audiências. O primeiro a ser recebido foi o embaixador do Japão, Kuniaki Ito, que veio ao Parlamento angolano felicitar a recente visita que o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, efetuou àquele país asiático para fortalecer os laços de cooperação e amizade. O diplomata japonês informou ainda que foi assinado um contrato sobre a implementação de um cabo submarino na área das novas tecnologias de informação que ligará Angola e o Brasil e que será financiado por um banco japonês. Portanto, este projeto vai ser o primeiro cabo submarino óptico que atravessa o Atlântico Sul. Portanto, realizando este projeto, Angola poderá ser um centro das comunicações no continente africano. O embaixador da República do Gabão, Guy Nambuezete, que disse que o encontro que manteve com o presidente da Assembleia Nacional serviu para estreitar os laços de cooperação em vários domínios entre Angola e o Gabão. Il faut noter que la dernière commission mixte entre le Gabon et l'Angola date de plusieurs années et nous avons effectivement voulu que a última comissão mista entre Angola e o Gabão teve lugar há muito tempo. Nós desejamos que essa comissão mista, portanto, se reúna e passe em revista os diferentes acordos que foram assinados na altura, portanto, entre os dois países. Nós esperamos que essa comissão mista se reúna durante os próximos meses ou ainda o mais tardar o próximo ano, portanto, para este efeito. Que les deux pays peuvent effectivement revoir les relations. No domínio das relações parlamentares, o embaixador do Gabão defendeu a necessidade de uma concertação entre os dois parlamentos para melhor implementação dos acordos de cooperação parlamentar. Il est évident que pour nous, les parlementaires constituent également des diplomates de leur pays, parce que é evidente que eu considero os parlamentares também diplomatas e, sendo diplomatas parlamentares, eles encontram-se a nível de diferentes fóruns e há, portanto, a necessidade de haver uma concertação entre os diferentes, portanto, entre os parlamentos para poderem defender, portanto, interesses comuns. A diplomatie parlementaire existe bel et bien dans les différents. O Presidente da Assembleia Nacional deslocou-se à República do Japão para uma visita oficial de 5 dias, onde manteve vários encontros com responsáveis daquele país e aproveitou a ocasião para render uma homenagem às vítimas da bomba atómica lançada sobre Hiroshima. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, visitou a República do Japão de 21 a 25 de março a convite do seu homólogo nipônico, Tadamori Oshima. Com o objetivo de reforçar os laços de amizade, a cooperação interparlamentar e bilateral entre Angola e o Japão, Fernando da Piedade Dias dos Santos realizou vários encontros de trabalho, nomeadamente com os presidentes da Câmara dos Representantes e Câmara dos Conselheiros da Dieta Nacional do Japão, assim como com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Nos encontros que tivemos com os presidentes da Câmara dos Representantes e da Câmara dos Conselheiros do Parlamento japonês, acordamos que é preciso formalizar e reforçar a nossa cooperação e vamos iniciar visitas de troca de experiências de deputados angolanos para o Japão, de deputados japoneses para Angola. Vamos estabelecer concertações nos fóruns internacionais e eu aproveitei a ocasião para convidar o Presidente da Câmara dos Representantes para visitar Angola numa data a acordar pelas duas partes. Do encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, foi-nos transmitido
uma mensagem pessoal que será entregue à Sua Excelência o Presidente da República, o engenheiro José Eduardo dos Santos. Quer nos encontros com os presidentes das câmaras parlamentares, quer no encontro com o primeiro-ministro, foi nos informado do interesse do Japão em investir em projetos no âmbito dos esforços do Executivo para a diversificação da economia. Já há propostas que estão a ser devidamente tratadas pelos órgãos competentes do Executivo. O Japão quer investir na educação, cooperar connosco na educação, na saúde, na energia, agricultura, indústria transformadora e de extração mineira. Nós encorajamos para que apresentem mais propostas, uma vez que o Japão é das economias mais desenvolvidas do mundo. Depois de ter estado em Tóquio, o presidente da Assembleia Nacional rumou para Hiroshima, onde prestou um tributo à memória das vítimas da primeira bomba atômica utilizada em conflitos no mundo e a primeira lançada sobre o território japonês antes de Nagasaki, a 6 de agosto de 1945. O presidente do Parlamento angolano fez um balanço positivo da visita ao Japão. A experiência de Hiroshima foi boa. Primeiro, cumprimos um dever histórico de solidariedade para com as vítimas da tragédia que foi o lançamento da primeira bomba atômica aqui no mundo e aqui sobre Hiroshima. Segundo, podemos apreender que o povo de Hiroshima, não obstante o horror daquela tragédia, a destruição massiva que houve, puderam reconstruir a cidade e construir uma cidade mais moderna ainda. Segundo, nos contactos que tivemos, principalmente hoje com o governador, foi-nos oferecido a possibilidade de beneficiar de bolsas para formação técnico-profissional de alguns trabalhadores angolanos. O prefeito, que é mais o autarca, também convidou-nos para que cidades angolanas possam participar na próxima cimeira das cidades da luta pela paz. De modo que saímos daqui convencidos que a cooperação vai avançar e que há garantias de bons resultados. A deslocação do presidente da Assembleia Nacional ao Japão revestiu-se de uma particular importância, uma vez que ocorreu no ano em que se celebra o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Angola e o Japão, em setembro de 1976. A aprovação da proposta de lei sobre a organização e funcionamento da Comissão de Moradores na 5ª reunião plenária ordinária, que decorreu no dia 30 de março aqui na Assembleia Nacional, também constitui destaque no programa de hoje. A 5ª sessão ordinária da Assembleia Nacional iniciou com a observação de um minuto de silêncio em memória do nacionalista e ex-deputado Lúcio Lara, falecido em 27 de fevereiro do corrente ano por doença. A ordem de trabalhos inscreveu 7 pontos com realce para a proposta de lei sobre a organização e funcionamento da Comissão de Moradores, aprovada com voto contra da oposição. A questão que se coloca é que, no quadro do preenchimento daquilo que, num sentido amplo, se pode referir como poder local, e que inclui ainda o poder tradicional, prevê a Constituição a criação de outras modalidades específicas de participação dos cidadãos. A reunião aprovou igualmente a proposta de lei sobre a comunicação de fixação e alteração de residência dos cidadãos. Esta proposta de lei tem como objetivos regular o exercício do direito de livre circulação
de residência e de residência no território nacional para os cidadãos nacionais e estrangeiros. No domínio econômico, a 5ª sessão ordinária da Assembleia Nacional aprovou o projeto de lei de autorização legislativa que autoriza o titular do Poder Executivo a legislar sobre os procedimentos e os incentivos para a adequação dos termos contratuais e fiscais aplicáveis às concessões onde sejam efetuadas descobertas marginais. Com esta autorização, o titular do Poder Executivo pretende legislar sobre os procedimentos e os incentivos para a adequação dos termos contratuais e fiscais aplicáveis às concessões onde sejam efetuadas descobertas marginais para que todos os recursos descobertos sejam efetivamente explorados. Na sessão, os deputados aprovaram também o projeto de resolução sobre a informação do balanço de execução do Orçamento Geral de Estado referente ao 3º trimestre do ano de 2015, tendo deixado importantes recomendações. Enaltecemos o facto do presente relatório apresentar pela primeira vez no balanço patrimonial o valor da conta de depreciações e amortizações das imobilizações e destacamos como nota positiva os esforços levados a cabo pela Direção Nacional do Património do Estado no processo em curso de inventariação de todos os bens do Estado e respectiva contabilização pelo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do Estado, em particular os bens adquiridos antes de 2004. Durante a reunião, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, conferiu posse às deputadas Rosa Escórcio Pacavira e Francisca do Espírito Santo, que passam a ocupar as vagas deixadas pelos deputados Jeremias Dumbo e Carolina Cerqueira em funções no Executivo. Acompanhe também o acalorado debate parlamentar com o tema A situação política, económica e social do país face à crise que este enfrenta, uma proposta do grupo parlamentar da Casa CE. O debate sobre a situação política, económica e social face à crise que o país enfrenta ficou marcado com a intervenção de alguns deputados da oposição que questionavam as verdadeiras causas da crise financeira que o país vive, não obstante a queda do preço do petróleo no mercado mundial. Bem vistas as coisas, a crise econômico-financeira em que o país se encontra mergulhado não se deve apenas à queda do preço do petróleo. Há outros fatores internos, tais como a falta de ética, a má gestão do erário público, corrupção generalizada. O problema da crise não tem fundamentalmente a ver com a baixa do preço do petróleo. É uma razão, mas a razão fundamental, no nosso entender, é um problema de má governação. Já os deputados do partido maioritário, MPLA, contestaram as acusações dos deputados da oposição que afirmavam que o contexto atual de crise que o país vive deve-se à má gestão das políticas traçadas pelo Executivo. Não podemos confundir o combate à pobreza com miserabilidade mental. Não podemos confundir. Vir aqui neste debate dizer que a situação econômica é pura e simplesmente porque a corrupção, porque padres disseram, filósofos disseram, economistas disseram. Esse discurso até o meu filho de 2 anos também faria. Desde logo entendo que esta crise deve levar os vários atores políticos e sociais a conjugarem esforços para contribuírem com soluções inovadoras e eficazes para a melhoria das condições de vida dos angolanos. Descontados excessos de linguagens, próprio de um processo de construção da democracia, o presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, disse que o exercício feito pelos parlamentares foi salutar e profícuo. Podemos concluir que o relatório que nos foi apresentado serviu de uma boa base de discussão. Houve
diferentes percepções, se estávamos a tratar essencialmente da crise ou se estávamos a fazer uma análise da situação política, económica e social do país atual e os seus reflexos na situação de crise que estamos a viver. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que atingimos os nossos objetivos. Por agora, só nos resta agradecer a sua agradável companhia. Esta equipa vai continuar a trabalhar para si e a dar-lhe nota dos principais acontecimentos desta magna casa, o Parlamento cada vez mais próximo de si. Boa noite.